Os últimos anos do século XVI foram uma época particularmente árdua para se viver na Bahia. De 1591 a 1595, as visitações do Santo Ofício trouxeram a pressão e o medo ao cotidiano da população local. Com o objetivo de inspecionar variados tipos de práticas, dentre elas as práticas mágicas, a Inquisição obteve êxito em extrair confissões de práticas de feitiçaria, em sua maioria advindas de mulheres, tanto as cristãs velhas quanto as novas. É importante ressaltar que o Tribunal da Inquisição nunca foi instituído no Brasil colonial. Ele apenas atuou por meio de visitações e também de familiares, bispos e comissários, visto que a jurisdição atribuía-se ao Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, o qual cuidava dos casos no Brasil e nas outras colônias nas quais o tribunal não fora instituído. Tudo começou em 9 de julho de 1591, quando o deputado do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, desembarcou no porto da capitania da Bahia, para exercer a função de zelar pela fé e pelo cumprimento dos dogmas da Igreja Católica. Assim, iniciou-se a primeira visitação do Tribunal da Inquisição ao Brasil, com a total submissão das autoridades civis à figura de Heitor, o qual tomou como primeira medida a fixação nas portas das igrejas de um edital da fé que deveria ser lido pela população, para que esta realizasse as confissões e as denúncias relativas às suas culpas e às de terceiros. Para facilitar a realização das confissões, o visitador também instaurou o tempo de graça e o monitório, sendo que o primeiro era o período durante o qual os culpados de crimes poderiam se confessar perante a mesa inquisitorial, em troca da isenção de penas pesadas, a exemplo do confisco de bens e da excomunhão. Em Salvador, o tempo de graça durou por 30 dias, no final de 1591, e por mais 30 dias no começo de 1592, no Recôncavo Baiano. Por sua vez, o monitório consistia na lista de crimes que deveriam ser confessados e denunciados. Heitor realizou visitações não apenas na Bahia, mas também em Pernambuco, até o ano de 1593, quando recebeu uma carta do Conselho Geral do Santo Ofício, com ordem de retorno ao reino, por motivo, segundo alguns historiadores, como Ronaldo Weinfas, de atuação desviante das instruções do Conselho. Dentre os desmandos de Heitor estava a realização de profissões de fé, com a leitura pública de sentenças e o açoitamento de condenados pelas ruas. Nesses primeiros anos de perseguições, a maioria das mulheres acusadas eram portuguesas, algumas delas enviadas às terras brasileiras, degredadas e outras como penitência por crimes de heresia, e trouxeram várias práticas mágicas de sua terra natal, de modo que essas práticas adquiriram outros sentidos na colônia. Apesar de o foco principal da Inquisição no Brasil ter sido a perseguição aos cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que continuavam a praticar o judaísmo, alguns processos por feitiçaria também foram instaurados, segundo dados do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No final do século XVI, a atmosfera de fiscalização e as acusações provocadas pela presença da visitação desencadearam muitos conflitos causados por problemas sociais e por interesses particulares. Somados a esses fatores estão elementos como a composição das casas no final do período quinhentista, as quais eram muito próximas umas das outras e feitas de barro e de palha, o que facilitava aos mexericos, a forte dualidade entre bem e mal presente no imaginário cristão da Idade Moderna e a recente fundação da cidade de Salvador, ocorrida em 1549, a qual ainda era muito pequena, com poucos atrativos e, portanto, facilitava o contato entre vizinhos. Em meio a esse cenário estava Maria Gonçalves Cajada, uma mulher que, assim como muitas outras dentro do contexto em que ela vivia,
trazia consigo uma carga de ensinamentos sobre magia em plena era da Inquisição, e que, por isso, teve a sua imagem demonizada pela população da época, e recebeu alcunhas como Ardilho Rabo e Feiticeira Diabólica. Como penalidade, Maria sofreu 2 degredos, além de castigos e penitências carnais e espirituais. Essas penas arruinavam a imagem das acusadas perante a sociedade, afastavam-nas da família e prejudicavam as suas condições financeiras. Maria Gonçalves era natural da cidade portuguesa de Estremoz, filha de Pedro Gonçalves Cajado, mestre piloto, e de Margarida Pires. Maria morava na cidade portuguesa de Aveiro, com o marido Gaspar Pinto, que era homem do mar. Ela sofreu degredo para Pernambuco pelo período de 6 anos, por atear fogo em 2 casas e atirar no juiz da localidade com uma infusa, espécie de jarro de água. Tempos depois, como punição por crimes de feitiçaria, teve como penitências o uso da carocha, o chapéu longo e pontudo usados pelos condenados pela Inquisição e o degredo para a Bahia. Era cristã velha e realizava os seus serviços mágicos em troca de dinheiro e comida. Seus trabalhos envolviam o uso de símbolos, como o pentagrama de Salomão, além do uso de animais como galinhas e sapos, de palavras como as da consagração da missa, dentre outros elementos católicos, como as pedras d'ara e o óleo de batismo, e de elementos de magia cerimonial. Aparentemente, depois de sua chegada à Bahia, durante 10 ou 12 anos, Maria não possuiu residência fixa e viveu como hóspede na casa de conhecidos. A maioria dos trabalhos pelos quais Maria Gonçalves era requisitada consistia em feitiços para resolver problemas do cotidiano, em especial os relativos à vida amorosa, a exemplo dos feitiços de amansar marido, muito procurado por mulheres em casamentos infelizes. Além desse, também existiam os trabalhos para matar maridos e destruir relacionamentos. Todos os relatos sobre as práticas mágicas de Maria foram feitos por 6 mulheres, dentre as quais estavam amigas, inimigas, vizinhas e clientes dela, na mesa inquisitorial, e esses relatos resultaram em um processo inquisitorial. Segundo a historiadora Gilmara Cruz Araújo, os motivos que levaram essas mulheres a denunciarem Maria, mesmo que algumas tivessem contato com ela, abrigassem-na em suas casas e contratassem os seus serviços, podem ter sido o medo das perseguições, o remorso pela procura dos serviços da feiticeira e a insatisfação para com os trabalhos dela. Para as mulheres que a procuravam, Maria dizia que usava ossos de enforcados nos cabelos, para não ser pega pela justiça. Dizia também que se o bispo tinha mitra, que também ela tinha mitra, e se o bispo pregava no púlpito, também ela pregava de cadeira. Segundo o relato de uma mulher chamada Isabel Monteira, testemunha que acompanhou Maria Cajada na viagem de galé de Pernambuco para a Bahia, Maria encantara o mestre da galé para que ele permitisse que ela se agasalhasse em sua câmara, visto que ele, em momento anterior, negara o pedido da mulher, por ela ser casada e ter fama de feiticeira. De acordo com outras denúncias, Maria, à meia-noite, despida da cintura para cima e com os cabelos soltos, praticava rituais dos quais invocava demônios, mantinha relações carnais com eles, enterrava e desenterrava botijas e se comunicava com almas do outro mundo. Tais cerimônias eram feitas em meio à natureza, em lugares como o mar, do qual Maria retirava os objetos que usava em seus trabalhos, e o campo, em que a dita feiticeira traçava os círculos de Salomão, adentrava nele e, com a boca molhada de azeite, comunicava-se com os demônios. Esses e muitos outros relatos de supostas intervenções sobrenaturais davam a Maria a fama de mulher poderosa. Com isso, na primeira visitação do Santo Ofício, durante o período da graça estabelecido por Heitor Furtado de Mendonça, Maria foi denunciada pelas práticas de feitiçaria, pacto com o diabo e blasfêmias contra a Igreja Católica. Após um ano das denúncias, em 1592, Maria foi levada à mesa inquisitorial
Inquirida a respeito de suas magias, Maria defendeu-se e alegou que usava de artifícios e dizia falar com os demônios para enganar as pessoas e conseguir dinheiro e comida para sua subsistência, mas que, na verdade, não fazia nada de mal. Vigiada, a mulher recebeu a ordem do visitador de não sair da cidade até o fim do processo. No dia 23 de janeiro de 1593, Maria foi presa no cárcere do Santo Ofício e no dia seguinte recebeu sua sentença. Como penitência, teve de acompanhar a missa e ouvir a leitura de sua sentença em ato público com uma vela na mão, vestida com a carocha e a mitra, descalça e de pé. Somaram-se a esse castigo o cumprimento de penitências espirituais, o pagamento pelas custas do processo, o jejum a pão e água durante 5 sextas-feiras e o degredo para Portugal para voltar a viver com o marido. O apelido dado a Maria, Ardilha o Rabo, refletia as ideias de repressão e demonização da sexualidade, principalmente a feminina, e da vulnerabilidade do corpo feminino diante das tentações do diabo, crenças essas que compunham a Idade Moderna, a qual foi muito influenciada por tratados demonológicos e inquisitoriais, além de escritos da medicina que depreciavam as mulheres e as relacionavam ao pecado, à fraqueza e à luxúria. Por fim, as denúncias a respeito de Maria forjaram sobre ela a imagem de feiticeira diabólica, vagabunda e ruim, perante a sociedade e a igreja, e os castigos que sobre ela se abateram serviram como exemplo para todos os que pensassem em se envolver com práticas mágicas, desviantes dos dogmas católicos.